Ministros do TSE estarão em Curitiba para o 5º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. E aqui ao meu lado está o presidente do IPRAD, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, Gustavo Guedes, que vai explicar um pouquinho quais são os temas desse congresso, algumas mudanças já para as próximas eleições. Quais são os principais? Jordana, estaremos agora num congresso debatendo reformas eleitorais, não só a última reforma eleitoral, como tem se dito, mas nós teremos uma eleição municipal, que é a maior eleição do país, enfim, todos os municípios com disputa de prefeitos e vereadores, portanto é sem dúvida nenhuma, em termos quantitativos, a nossa maior eleição em termos de candidatos. Então nós estaremos debatendo aí duas reformas, a reforma de 2013, que não valeu para as eleições de 2014, porque feita um ano menos antes das eleições, e a reforma de 2015, que valerá já para a eleição de 2016. Então, pela primeira vez, aí nós estaremos em uma eleição municipal com duas reformas trazendo profundas alterações, aí, significativas alterações no processo eleitoral. Uma das questões é a limitação do teto, né, das campanhas. Isso, é a limitação do teto, que está muito ligada ao fim do financiamento de pessoa jurídica, talvez seja a mudança mais significativa e impactante nas eleições, que é a proibição de que pessoas jurídicas doem para qualquer campanha eleitoral. Junto com isso veio a limitação dos gastos de campanha, ao contrário do que acontecia em outros anos, que o próprio candidato e o próprio partido podia dizer quanto ia gastar. A partir de 2016, o TSE trouxe uma planilha, né, informando um anexo, né, da sua resolução, informando quanto cada candidato ou cada cargo poderia ter como limite nas eleições. Certo. Gustavo Guedes também é especialista em direito eleitoral, está advogando para o vice-presidente da República, Michel Temer. E sobre essa questão, eu queria te perguntar as últimas descobertas da Lava Jato, a questão de haver indícios de que recursos desviados da Petrobras teriam sido usados na campanha da presidente Dilma, também teria recursos sido pagos no exterior para o marqueteiro João Santana. De que forma isso pode ou não afetar a ação no TSE? Veja, eu acho que antes de tudo é preciso ter calma, são informações indiciárias, não há ainda uma decretação de culpa nem de responsabilidade efetiva, está se discutindo, está se apurando. Então a nossa posição é que haja investigação, enfim, mas que ainda é prematuro qualquer tipo de discussão em relação ao aproveitamento ou não de provas indiciárias no âmbito da ação no Tribunal Superior Eleitoral, que é uma ação já do ano passado, uma ação, algumas delas já são 4 ações, né? Então algumas delas já com instruções concluídas, né? Já com colheita de provas concluídas. Então há que se analisar o bom ritmo, o bom andamento dessas ações, mas sobretudo eu acho que fica a questão de que ainda não há prova, ainda não há conclusões, são levantamentos, parte do trabalho que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal vêm fazendo. Então eu acho que, acima de tudo, é prematuro que haja qualquer tipo de conclusão em relação ao aproveitamento e a forma como isso poderá repercutir nessas ações no TSE. Você defende a tese da separação das esferas criminal e eleitoral. O que diz a legislação hoje e até que ponto essas esferas devem ou não se entrecortar? Veja, do ponto de vista formal, as campanhas, né, e aí não digo só as campanhas presidenciais como um todo, elas cumpriram rigorosamente o que a legislação determinava. Foi aberta uma conta corrente, foi emitido o recibo eleitoral, esses recursos transitaram pela conta corrente de campanha, foi declarado ao Justiça Eleitoral que a empresa A, a empresa B fez a respectiva doação à campanha. Então, do ponto de vista civil eleitoral e das regras e da forma, isso foi rigorosamente cumprido, e aí falo agora em relação à campanha presidencial da chapa eleita. Qualquer questionamento adicional que se dê em relação à razão das doações, ou também, como muito tem se dito, em relação a empresas que teriam sido contratadas e não teriam prestado serviço ou capacidade para prestar serviço, tudo isso tem que ser apurado em esfera criminal própria. Porque aí o que nós estamos discutindo, eventualmente, é o porquê se doou, uma eventual corrupção, enfim, algo que se alega em relação a isso, ou em relação às empresas que receberam, como tem se dito, falsidade ideológica, enfim, tudo isso é matéria criminal. Então, as ações eleitorais, do ponto de vista eleitoral,
todo o regramento e toda a forma que a legislação exigia foi seguido. Qualquer questionamento adicional tem que ser feito na esfera própria. Enfim. Para a Justiça Eleitoral não importa a origem do recurso. Veja, com as regras que nós temos hoje, não. Tá? Muito tem se dito em relação com aquilo que tem se observado em 2016 ou no final de 2015, em relação a uma campanha ocorrida em 2014. Em 2014, com as regras que se tinha, com a orientação dos tribunais que se tinha, não se exigia nada além daquilo que foi feito. É possível, no entanto, que se entenda oportuna a discussão se não se deveria saber mais, mas o fato é, por aquilo que se tinha em 2014 e por aquilo que se obrigava em todas as campanhas do país, não só da campanha presidencial, de governadores e dos deputados e senadores que disputaram em 2014, não se exigia nada além do que isso. Não se exigia apurar, eventualmente, a motivação daquela doação e nem em relação aos pagamentos. Se houve qualquer tipo de ilícito em relação a isso, tem que ser apurado numa demanda própria.